prazer conhecer vocês. Eu sou Ana Carolina, sou prima da professora Naira. Eu sou fisioterapeuta e hoje nós vamos conversar sobre a minha profissão. Eu vou começar contando para vocês um pouco da minha história, por que eu escolhi a fisioterapia, de onde que surgiu esse... Então, eu sempre via um senhor na nossa cidade, Mindanara, em Amparo, que ele era desse jeito, corcunda. E eu olhava para ele e eu ficava me perguntando por que ele era corcunda, o que era aquela doença. E eu lembro um momento que eu falei assim para minha mãe, eu vou consertar esse senhor. E era um senhor muito bonzinho, todos os dias ele passava com o seu jornal. E eu ficava curiosa para saber o que era aquilo. E eu sempre queria consertar ele, era esse o meu objetivo. E aí, ao longo do tempo, no colégio, fui conhecendo um pouquinho das profissões, e eu descobri que a profissão que consertava as pessoas era a fisioterapia. Então, eu terminei o meu colégio, o ensino médio, em 2006, e aí eu fui prestar o vestibular em 2007, de 2006 para iniciar a faculdade em 2007. E aí eu escolhi 3 profissões para prestar o vestibular na universidade. Fisioterapia, enfermagem e para ser professora de educação física. Por eventualidade, passei nessas 3 faculdades. E aí eu tive que escolher, e de fato eu escolhi fisioterapia para ser minha profissão. Fui fazer faculdade numa cidade que é 400 quilômetros daqui, em Marília, na Universidade Estadual. Saindo da universidade, eu fui fazer um outro curso, fui estudar um pouquinho mais. E aí vim parar aqui na Unicamp. Fiz um curso depois da faculdade no Hospital de Clínicas, que é onde eu trabalho até hoje. Desde 2011 para cá, é o hospital que eu trabalho. Eu escolhi a fisioterapia hospitalar e gosto muito do que faço. Alguém de vocês sabe me falar o que é a fisioterapia? Eu nunca parei para pensar mesmo o que seria fisioterapia, porque às vezes eu falo assim, será que isso adianta mesmo? Até quando você não precisa dela, não é verdade? E até porque quase ninguém conhece o que é de fato, né? Isso, até quando você não precisa dela, aí você vê o quanto ela é necessária. Mas realmente, eu sou leiga nesse assunto, eu não sei, para mim é para os nervos, sabe, em relação ao corpo. Para mim, ele mexe com o nervo. Antes eu pensava que eram os ossos, só o osso, sabe, o osso do corpo. E aí, mas alguém tem alguma ideia? Eu acho que vai tratar da parte do funcionamento dos músculos, das articulações, envolve tudo isso. Alguém já precisou de fisioterapia? Ou teve alguém na família que já precisou fazer fisioterapia? Muita. Eu estou... né? Então... Meu joelho. Tenho 3 torções no meu tornozelo, tenho o ligamento parcialmente rompido, quebrei o braço, posso listar, vai até amanhã. Uma alegria do fisioterapeuta, né? Já vi que eu sei decor já os passos dos fisioterapeutas. Então vamos lá, olha que a definição é super difícil. Então é uma ciência que estuda, diagnostica, previne e recupera pacientes com distúrbios cinético-funcionais, intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano e trabalha com doenças geradas por alterações genéticas, traumas ou enfermidades adquiridas. Nossa, Carol, piorou mais ainda o que eu não sabia da fisioterapia. Em resumo, a gente trabalha com movimento. Então, a fisioterapia ela é aplicada em diversas áreas, desde muscular, articular, óssea, mas existem algumas outras áreas que são pouco
demonstradas que às vezes a gente não faz muita ideia. E eu vou falar daqui a pouquinho o que é. Mas, de fato, a fisioterapia recupera as pessoas através do movimento humano, através do exercício, através da atividade. Então, a gente recupera a pessoa através do movimento, para que a pessoa volte à normalidade. E vamos contar um pouquinho da história da fisioterapia, porque como que surgiu essa ideia de reabilitar as pessoas, né, de fazer as pessoas voltarem ao normal através do movimento? Então, desde o sempre, o ser humano teve dor. Desde o sempre, o ser humano teve alguma incapacidade. E aí, é datado desde a China que já se utilizava o peixe elétrico para dar choque, para que pudesse amenizar a dor. Além disso, nessa mesma época, já existiam pessoas com alguma deficiência física, com alguma deformidade, e era utilizada a ginástica curativa para essas pessoas que tinham alguma deformidade. Foi evoluindo com o passar do tempo e houve uma grande necessidade de reabilitar as pessoas quando houveram a Revolução Industrial e as grandes guerras. Por quê? Na Revolução Industrial, eu precisava de mão de obra para trabalhar nas indústrias. E nessa época, era uma carga horária de trabalho muito grande. Então, as pessoas se acidentavam muito. Mas o dono da indústria precisava de gente trabalhando. E como é que eu ia fazer? Então, essas pessoas iam para um programa de reabilitação, faziam exercícios, conseguiam lidar com as suas deficiências e amputações adquiridas e retornavam ao trabalho. E nas grandes guerras? Nas grandes guerras, a gente teve bomba, tiro, que amputaram muito os seus soldados. E esses soldados, por muitas vezes, voltavam para casa, em cadeiras de roda ou na cama. Mas aí, a gente pensar que era o homem que trazia dinheiro para casa, ele precisava voltar de alguma forma. Então, esses dois períodos da história do mundo fizeram com que a fisioterapia crescesse mais. Que aí sim a gente visse o porquê de realizar a reabilitação de alguma pessoa para que ela voltasse à sua atividade de vida. E aí, quando a gente conversou no começo, para que serve a fisioterapia? Geralmente a gente pensa assim, ó, quebrei um braço, torci o tornozelo, rompi o ligamento do joelho, tenho dor na coluna. A gente pensa especialmente nessas áreas, mas são diversas outras áreas. Por exemplo, crianças que nascem com algum problema neurológico. É uma área de especialidade que precisa de fisioterapia constantemente. No esporte, quando um atleta tem algum machucado, é uma outra área que se chama fisioterapia desportiva. A acupuntura é uma especialidade. A gente tem fisioterapia para gestantes, para que a gente consiga melhorar o trabalho de parto delas. Tem fisioterapia na empresa. Por quê? Quando você trabalha com uma postura ruim, quando você trabalha num serviço que tem que pegar muito peso, isso tudo prejudica. Então, se a gente fizer fisioterapia, a gente previne possíveis doenças da coluna. E uma outra área que é a minha área de especialidade, que é a fisioterapia no hospital. Que aí eu acho que fica mais difícil ainda de alguém saber o que é. Alguém tem ideia do que é fisioterapia no hospital? Não. Ninguém nunca ouviu falar? Não seria a mesma coisa quando a gente iria na clínica? Não, tem um pouquinho de diferença. Eu acho que são aquelas pessoas que ficam muito tempo no leito, aí tem que massagear. Isso. Verdade. Ó, e tem uma fotinho aqui, ó, que está bem mostrando um paciente que fica numa unidade de terapia intensiva, na UTI, que é especificamente onde eu trabalho. Ô, Ana Carolina,
na Santa Casa, eu não sei se ele ainda está lá, mas chama ele de Bolo, é isso? É uma criança, acho que de 6, 7 anos, ele está lá há muitos anos, não é? Na Santa Casa de Na, Limeira? na Santa Casa, é. Então, tem pacientes que permanecem a vida inteira no hospital pediátrico mesmo, que é criança. E aí, é verdade, porque aí eu vi que quando eu fui na porta, falou assim que eu não podia entrar, porque estava esperando a fisioterapeuta, acho que era para isso, então, para movimentá-lo. Isso. Uma das funções é a gente movimentar quem fica muito tempo deitado. Tadinho. E aí, ó, fisioterapia hospitalar. O que é? Para que serve? Por que tem fisioterapeuta dentro do hospital? Se ele só mexe com exercício, o que ele vai fazer dentro de uma UTI? Qual que é o objetivo dele lá? Então, quando a gente chega numa UTI, a gente vê um pacientinho assim, ó, que está respirando através de aparelhos, que não pode sair da cama, que fica lá deitado por muito tempo, às vezes, como já conversamos, pela vida toda. E aí? Vamos lá, vocês conseguiriam ficar meses deitado numa cama? Sem mexer nada? Alguém aí consegue ficar o dia inteiro deitado na cama? O dia todo, das 7 da manhã até as 7 da manhã do outro dia? Não. Não. É muito difícil, né? Uhum. Não dói o corpo? Começa a incomodar, começa a doer, começa a não achar mais posição na cama. Agora vamos aplicar lá no hospital. E aí meu paciente está lá imóvel por uma semana, deitado, sem mexer. Vocês acham que dói ou não? Não. Deve doer bastante, né? Porque a gente se movimenta, a gente senta, levanta, a gente bebe uma água, a gente vai ao banheiro, a gente vive em constante movimentação. Então, para esse paciente que está deitado na cama o tempo inteiro, a gente da fisioterapia hospitalar precisa ir lá e movimentar ele. A gente precisa mexer a articulação, precisa mexer perna e braço, a gente precisa fazer com que ele se movimente. Além disso, na maioria das vezes, esses pacientes estão respirando através de algum aparelho, que é esse aqui da foto, ó, que se chama respirador. Ele respira pelo paciente, ele faz o que o nosso pulmão deveria fazer. E quem ajusta, quem regula a maneira com que o paciente está respirando, somos nós, os fisioterapeutas hospitalares. A gente vai lá, programa direitinho, deixa bem certinho, para que o paciente respire da melhor maneira possível. Então, além de movimentar o meu paciente, eu preciso adequar a maneira com que ele respira. Porque se ele respira errado, ele corre risco de vida. A gente atua nesses dois diferentes momentos. Tanto na movimentação do paciente, quando eu vou ajustar o respirador para ele, para que ele respire direitinho e não leve a nenhum outro problema. E aí, como é que a gente movimenta o paciente lá no hospital que está deitado? A gente tem alguns objetos que auxiliam bastante a gente. Então, a gente tem aquela pala, sabe quando torce o pé? Para a gente manter a perna alongada. E esse aqui, ó, da foto, é como se funcionasse uma bicicleta. A gente faz bicicleta com os pacientes dentro do hospital. Alguém imaginava que isso acontecia? E aí, ó, esse aqui da fotinho é um guincho que a gente tira os pacientes da cama e coloca sentado numa poltrona. Quando o paciente fica muito tempo deitado e não consegue mexer nada, ele perde força do músculo, né? Então, para ajudar a gente guincha literalmente esse paciente, tira da cama e põe sentado em algum lugar. A gente também leva os pacientes para tomar banho de sol, porque imaginem ficar meses sem ver o sol. Então, a gente leva os pacientes para lá ver o sol, ver o dia,
pouquinho de vitamina D, para esse paciente ver e proporcionar um melhor momento para ele. Porque ficar numa cama meses sem ver a luz do sol deve ser terrível, né? Então a gente também leva eles para fora para poder ver o dia. A gente faz exercícios, ó, tem vídeo para mostrar para vocês como que a gente faz exercício com o paciente. Aqui agora o vídeo que está rodando é o paciente que está fazendo a bicicleta com os braços. E aqui do lado, ó, é um paciente que está fazendo que nem se fosse bicicleta na academia mesmo. Então, esses pacientes precisam voltar a fazer atividade, né? A gente põe os pacientes em pé. Olha lá. Tá vendo que ficou fraquinho? E ele precisa ficar de pé para ir embora para casa? A gente também faz isso. Ó a fraqueza para andar, como tá difícil. E aí a gente reensina para ele andar e poder conseguir ir embora para casa. Carol, legal isso aí, mas vamos falar do que está acontecendo agora. E o coronavírus? E essa pandemia que todo mundo está falando que vai para o hospital e fica muito tempo. Alguém pegou coronavírus? Não, falaram que não, Carol. Tá todo mundo em casa direitinho? Pelo menos eu sim. Todo mundo tem medo, né, do coronavírus, porque falam que fica muito tempo internado, que tudo. E aí, pensando que eu trabalho no hospital, surge a dúvida. Tá bom, mas o que o fisioterapeuta vai fazer no coronavírus, né? Então, o coronavírus é uma infecção que, prioritariamente, né, que atinge bastante os pulmões. Então, as pessoas ficam cansadas para fazer qualquer coisa. E ele pode levar a uma canseira, um cansaço que a pessoa não consiga mais respirar. Isso pode acontecer. E aí, ele vai lá para a nossa UTI para que a gente consiga melhorar essa infecção pelo vírus. Sendo uma doença muito contagiosa e perigosa de verdade, a gente trabalha assim, ó, lá no hospital. Com uma roupa por baixo que a gente tem que trabalhar só dentro da UTI, sair de lá a gente tem que descartar, esse avental por cima, essa máscara, essa luva, esse gorro e essa viseira. Imaginem nesse calor tudo isso de roupa. Mas é assim que a gente trabalha. A gente tem que se prevenir, já que a gente tem contato direto com o vírus. Lembra que eu falei do respirador? Esse aqui, ó, da fotinho do lado, é um respirador que auxilia na infecção pelo coronavírus. Da mesma maneira que a gente faz o paciente voltar a ter seus movimentos em qualquer outra doença, no coronavírus também. A gente põe o paciente sentado, a gente põe o paciente para andar, mesmo que ele esteja respirando com a ajuda de um aparelho. Lembra que eu falei que fisioterapia se baseia no movimento. A gente quer recuperar o movimento das pessoas. Aqui, nessa foto aqui da esquerda, ó, aconteceu ontem à noite no plantão, em que, infelizmente, um pacientinho precisou ser entubado e respirar através de aparelhos, então foi um pouco antes desse momento. E aqui na foto da direita, ó, quando o paciente já está bem, a gente consegue levar ele para ver o sol, para tomar sol, para ver o dia. A gente leva eles lá fora, conversa, faz exercício, para que ele se sinta da melhor forma possível. E aqui, ó, a tão famosa posição prona, que todo mundo fala na televisão, que quando o paciente pega coronavírus, ele tem que ser pronado. O que é essa posição? É quando a gente coloca, ó, o paciente de barriga para baixo, tá? A gente vira o paciente, que nem dormir de bruços, a gente vira o paciente lá e põe ele aqui, ó, de barriga para baixo, tá bom?
E aí, quando o pacientinho já está bem, ó, faz até crochê lá na UTI. A gente pede para a familiar levar, para que esse tempo passe logo, né? Porque ficar dentro de um hospital vendo só as paredes demora, né, para passar. A gente faz todas as atividades possíveis com ele que ele goste, que a pessoa goste de fazer para passar o tempo mais rápido possível. É isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês quiserem conversar e perguntar qualquer coisa, pode perguntar, pessoal. Eu queria perguntar uma coisa. Por que tem que aquela imagem lá que mostra a pessoa de bruço lá, por que tem que ser de bruço? Então, porque assim, a Covid, né, o coronavírus, ele acomete toda a área pulmonar. E quando a gente vira a pessoa de barriga para baixo, aumenta a área do pulmão. Então, a parte de trás do pulmão é maior que a parte da frente. Então, com isso, o paciente consegue oxigenar melhor, consegue ter mais oxigênio no pulmão do que se a gente deixar ele de barriga para cima. Porque de barriga para cima, a gente tem todos os órgãos que pesam em cima do pulmão, né? Quando a gente deita, vem tudo para cima do pulmão. Se a gente vira ao contrário, tá tudo para baixo e o pulmão tá por cima. Então, isso possibilita uma melhor oxigenação do pulmão. Por isso que a gente vira os pacientes de barriga para baixo. Uma curiosidade, o que é mais difícil fazer fisioterapia em criança ou em adulto? O que é difícil? Porque, por exemplo, assim, ó, quando você passa uma série de exercício, né? Claro que tem adulto também que não vai seguir, mas a criança, né? Porque às vezes você pega uma criança aí, você vai ter que, a mãe vai ter que fazer por ela. Às vezes, né? É que criança, quando a gente vai fazer exercício, a gente põe brincadeira. Vamos brincar de amarelinha, vamos brincar de tiro ao alvo, vamos brincar de subir e descer rampa. Aí a criança faz. Só que o problema é quando tá mãe junto, porque criança com mãe junto faz birra. Isso é experiência de quem trabalhou em 3 anos em UTI pediátrica. Criança com mãe faz birra. Adulto, quando adulto não quer também, não adianta você falar que é para ficar bom, que é para voltar, não faz. Não faz. Porque dói, né? Fisioterapia dói bastante. Então não faz, não adianta. Então você tem que ter um jogo de cintura. Por isso que eu falei, o que é difícil? Porque criança você põe em brincadeira, ela vai brincar e tá fazendo exercício juntos. Adulto, você tem que convencer ele de que aquilo vai ser bom. Então é um pouquinho mais difícil. Acho que daí, no caso, ele só vai fazer mesmo necessidade, né? Quando ele quebrar um braço, né? Agora, quando ele tem uma dor, assim, ó, igual a Leila, que tá aí com a hérnia de disco dela. Você passar uns exercícios, né? E meu joelho. Fazer. E meu joelho. Naira, não deda eu, Naira. Se eu falar assim para ela, tomando só os analgésicos da vida. Porque é mais fácil, né? Se eu falar assim para Leila, você tem que alongar todos os dias, assim, 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 de manhã. O dia que ela acordar com preguiça, ela não vai alongar. O problema, Ana, é que eu não é isso. Eu esqueço. Você sabe a hora que eu lembro? A minha cachorra dorme no pé da minha cama. Quando ela levanta comigo, qual é a primeira coisa que ela faz? Alongar. Sem mentira nenhuma. A primeira coisa que a minha cachorra faz, eu falo, é verdade, vamos fazer. Aí eu faço. Se ela não levanta, eu não faço. Mas eu faço assim, 3, 4, só porque tem que correr, entrar aqui para assinar o ponto, né? Aí é um braço para trás, uma perninha, estico na cama, eu falo, Mila, chega, vamos embora. Acabou, já era, vamos. Já era. Agora, o dia que ela não faz, eu esqueço, eu juro para vocês. Eu lembro por causa dela. É impressionante o cachorro quando levanta, né? Ou o gato. Todos eles alongam. Todos os bichos, quando levantam, alongam. E ele faz aquela prancha até bonitinho. Pra frente. Ela também faz a mesma coisa. Alonga do mesmo jeito. É até gostoso, né, de ver. Barato, é. Aí, ao invés de fazer exercício, vai lá tomar um analgésico lá daqui a pouco para passar a dor.
Não vou tomar nada. Aquela pomadinha lá de Amparo, Carol. Tem uma pomadinha que já está acabando lá. É no pescoço, de ficar digitando, é aqui atrás, e agora aqui do lado, esse verde. Ninguém está com dúvida do coronavírus? Que orgulho! Ana, precisa de todos aqueles aparelhos mesmo? Precisa. Essas são fotos nossas mesmo. Eu pedi autorização. Aquelas que você viu são as alunas do nosso curso da pós-graduação, e as outras do coronavírus somos nós funcionárias mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta mais pessoal. Quando você entra dentro de um leito deste, eu aqui fora eu já me comovo, eu imagino vocês. É assim, no começo é muito difícil, né? Muito difícil. Com o tempo, a gente, infelizmente, cria uma casca. A gente vai lidar com plantão e que a gente tem que aprender que é do hospital, tem que ficar no hospital. Se a gente trouxer isso para casa, isso é muito ruim, tanto para nós quanto para nossa família. Então, o que é de lá, a gente deixa lá. É claro que essa situação da pandemia piorou, né? Que a gente viu muitas situações assim, marido e mulher lado a lado na mesma UTI. Então, isso mexeu muito com muita gente, né? Se eu não disser 90% dos profissionais de saúde, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, todo mundo. E é bom que a gente reaprende, né? Que é uma vida, é o amor de alguém, é o pai de alguém, é o marido de alguém, é um ser humano que está ali que merece toda a sua atenção, porque além dele, tem uma família toda que espera aquela pessoa de volta. Então a gente se apega nisso, em fazer o melhor para ele, porque tem uma família esperando ele lá fora. Então, a gente tem que olhar a outra parte, não só da doença, mas a gente tem que olhar que tem alguém esperando essa pessoa, esperando essa vida da melhor maneira possível que a gente pode entregar. Porque muitas vezes essa pessoa entra andando e conversando. Então a gente tem que possibilitar uma recuperação para que ele volte para sua família da melhor maneira possível. Então a gente se apega muito a nisso, a melhorar a vida, a qualidade de vida desse paciente diante desse problema que ele teve. Que Deus abençoe você, viu? Você e a todos que estão lá de frente, lado a lado com isso, né? Nós agradecemos muito. A gente qualquer oração, prece, a gente aceita muito, porque é o que dá força para a gente todos os dias. Carol, só que eu ia te perguntar, vocês estão tendo algum apoio psicológico, né, socioemocional, assim, para lidar com todas essas diversidades, assim, no hospital, ou não? Tem um preparo para isso, ou não? É tudo muito novo, né? É tudo muito novo para eles, tudo muito novo para a gente. Nem a gente, às vezes, agora melhorou bastante, porque agora voltou 75% ao normal, sabe? Mas no começo, quando era 100% Covid, para vocês terem ideia do panorama, né? No HC da Unicamp, são 6 andares de hospital. Nossa. Nós éramos 58 leitos de UTI. Nós passamos a ser 100 leitos de UTI, todos de Covid. Nessa época aí da pandemia feia. Então, nessa época, nem a gente sabia o que a gente estava sentindo, sabe? A gente sabia que tinha uma tristeza, mas a gente tinha uma preocupação. E aí a gente via as pessoas na rua não levando a sério. E nesse momento, o hospital não estava preparado. Nesse momento, o hospital também não sabia como lidar com a gente. Como a gente também não sabia como lidar com a doença, sabe? Tudo foi junto, conforme foi ficando mais grave, conforme foi, aí a gente também foi se adequando, foi conseguindo superar algumas coisas ao longo do tempo, mas no começo, como era tudo muito novo, a gente via muita coisa feia. Eu, por exemplo, fiquei quase 3 meses sem ir para casa ver meu pai e minha mãe, com medo de contaminar eles. E esse distanciamento da família foi a pior parte. E aí, nesse momento que precisava de ajuda, não tinha muito, sabe? Agora tem, agora melhorou,
Mas a gente também aprendeu a lidar com muita coisa. A gente aprendeu a lidar com essas dúvidas, né? Que o que eu acho que mais trazia sentimento ruim era a dúvida de tudo. Dúvida de tratamento, dúvida de o que fazer, dúvida de tudo. De tudo. Cada um cursa de uma maneira diferente diante da doença. Cada um é de um jeito. Não, por mais que a gente fale, a pneumonia pelo coronavírus é semelhante, mas cada organismo é um organismo e reage de uma maneira diferente. Então, é uma doença muito diferente, uma doença muito heterogênea que a gente fala, né? Então, é um risco que você corre se aglomerar e a gente não sabe como que essa doença vai aparecer para você. É um risco muito grande. Hoje a gente consegue observar que os derrames, né, os AVCs, eles aumentaram. Uma das coisas que o coronavírus faz é proporcionar maior coágulo, ou seja, trombo de sangue que vai entupir uma artéria. A gente ainda não conseguiu correlacionar se o derrame aumentou por conta do coronavírus. Mas a gente conseguiu observar isso. Então, cada um é de um jeito. A gente não sabe ainda como é que vai ser tudo isso. Daqui a 10 anos, nós vamos estar conversando sobre essa doença ainda e vai ter muita coisa nova para a gente descobrir. Uma pergunta, meninas? Ana Beatriz, alguma de vocês duas tem o PV de fisioterapia ou não? Acho que agora não mesmo, né? Ah, não tenho não. Apareci. Apareceu. Eu tenho o PV de médica, mas não tem muito a ver, né? Eu quero agradecer, então, a Carol pela disponibilidade dela, pelo tempo, de ter aceitado o convite, de ter participado do projeto. Eu que agradeço. Se precisar, estamos aí. Um prazer falar com vocês. Qualquer dúvida, pode mandar para a Naira, que ela manda para mim também. Estamos aí disponível para os contatos.